O delegado Victor César dos Santos foi exonerado da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A portaria foi assinada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Capelli também é o interventor federal na Segurança Pública de Brasília. Para o lugar de Victor César, foi designado o delegado César Luiz de Souza, que assume o cargo de forma temporária até que se defina um novo titular. A mudança na Superintendência de Brasília, da PF, ocorre 2 dias depois dos ataques golpistas nas sedes dos poderes da República. Segundo Capelli, a alteração na Superintendência já estava prevista pelo novo comando da PF antes da depredação feita por apoiadores de Jair Bolsonaro. É natural, é uma praxe quando o diretor assume, ele em geral promove uma revisão das superintendências, foi promovida uma revisão da superintendência aqui também do Distrito Federal, em função do acontecido no domingo, esse processo do DF foi acelerado, mas não há nada de anormal, isso é um procedimento absolutamente rotineiro da Polícia Federal. A decisão de quem vai assumir o cargo em Brasília definitivamente vai ser do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, foi preso nesta terça-feira em Brasília. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Não há informações sobre o local onde o coronel ficará custodiado. Vieira era o responsável pela tropa que atuou durante os atos terroristas no domingo, contra o Congresso, o Palácio do Planalto e a Suprema Corte. Vieira não está mais no comando da corporação. Ele foi exonerado na segunda-feira pelo interventor, Ricardo Capelli, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a decretação da intervenção federal na segurança pública do DF. Na mesma decisão, Moraes também determinou a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que foi exonerado da pasta durante férias nos Estados Unidos. Durante os atos, o cargo foi ocupado pelo secretário interino da Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira. As prisões foram solicitadas pela Polícia Federal, que apontou omissão e conivência das autoridades locais no controle dos atos, que ocorreram, segundo a corporação, com a anuência dos responsáveis pela segurança pública do Distrito Federal. Pelas redes sociais, Anderson Torres disse que vai retornar ao Brasil para se apresentar à Justiça e cuidar de sua defesa. A Agência Brasil não conseguiu contato com a defesa do ex-comandante. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. O Supremo Tribunal Federal montou uma força-tarefa para as audiências de custódia de cerca de 700 pessoas presas durante os atos terroristas que vandalizaram as sedes dos 3 poderes em Brasília no último domingo. Após reunião com o ministro Alexandre de Moraes, que determinou as prisões, ficou acertado que as audiências serão feitas por juízes federais e do Tribunal de Justiça do DF. As informações sobre os presos serão centralizadas no Conselho Nacional de Justiça e remetidas a Moraes, a quem caberá decidir sobre a manutenção das prisões. Ao determinar as prisões, Moraes mencionou 7 crimes que podem ter sido cometidos pelos militantes bolsonaristas, incluindo crimes contra o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional. Segundo a Corte, as audiências estão ocorrendo dentro do devido processo legal, com a presença de advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. A Polícia Federal informou que 1.500 pessoas foram detidas. Destas, 599 já foram liberadas, entre elas idosos, pessoas com problemas de saúde, pessoas em situação de rua e pais acompanhados de crianças. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
Com indícios de vandalismo e sabotagem, 3 torres de transmissão de energia foram derrubadas em Rondônia e no Paraná no último domingo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que, apesar dos danos, não houve interrupção do fornecimento de energia. Foram 2 ocorrências em Rondônia e uma no Paraná. As empresas responsáveis pelas torres informaram que não foram identificadas condições climáticas que justificassem a queda das estruturas. Por isso, suspeitam de vandalismo. As 3 ocorrências foram registradas na noite do último domingo. Em seguida, a ANEEL enviou um comunicado a todas as distribuidoras de energia elétrica do país para que monitorem qualquer risco às instalações e mantenham contatos prévios com os órgãos de segurança dos estados, informando imediatamente em caso de ocorrências relevantes que possam colocar em risco o abastecimento de energia elétrica. Também foi solicitado ao ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que reforce a atenção a possíveis ocorrências associadas a vandalismo ou sabotagem. A situação tem sido monitorada por um gabinete formado por servidores do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL e do ONS. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leon. Desde cedo, minha família me ensinou que doar sangue é um ato grandioso. E eu virei doador regular. Saber que eu posso ajudar e salvar a vida de alguém é muito especial. Essa é a história do Pedro Henrique. Mas a sua doação também pode fazer a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Valeu! Gratidão. Obrigada de coração. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo estuda o reajuste no valor da merenda escolar. Camilo Santana disse que o presidente Lula autorizou a realização de estudo relativo à verba para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que está sem repasse há 6 anos. Segundo o ministro, a ideia do presidente é anunciar o aumento desses recursos antes do início do ano letivo, em fevereiro. Então, o presidente está autorizando que a gente faça um estudo e em breve também ele vai anunciar o reajuste, o aumento nos recursos repassados para os estados e municípios. E a ideia é fazer isso antes mesmo do início do ano letivo, a partir de fevereiro. A declaração de Camilo Santana foi após reunião com o presidente Lula na tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Outra prioridade, segundo o ministro, é a retomada de obras de creches, escolas e outros institutos de ensino, paralisadas por falta de repasses de verbas federais. De acordo com Camilo Santana, o Brasil tem quase 3.700 obras paradas na área da educação. Segundo o ministro, o presidente Lula quer anunciar essas ações na próxima reunião com os governadores no próximo dia 27. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Os governadores dos estados e do Distrito Federal começaram nesta terça-feira uma rodada de reuniões preparatórias para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para o fim do mês. O primeiro a ter uma audiência com Lula foi o governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste, João Azevedo. Ele disse que o presidente queria saber quais eram as prioridades do estado. Um dos projetos prioritários da área de saúde, que é acabar com as filas das cirurgias chamadas eletivas, em que na Paraíba eu chamo de fila da vergonha, e que nós conseguimos acabar definitivamente com um grande programa que poderá ser também servir de base para esse programa a nível nacional. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que nessas reuniões preparatórias a ideia é mesmo entender o que é prioritário. Padilha acrescentou outros temas já identificados pelos estados. O presidente Lula tem feito questão de dizer que quer ter uma relação muito próxima e positiva com todos os governadores e governadoras, depende do partido político que faça parte. Quer restabelecer uma relação de parceria na retomada da execução das obras. Sinalizou aos governadores na reunião de ontem, também na primeira audiência com o presidente do consórcio dos governadores do Nordeste,
A ideia que quer que os governadores tragam projetos prioritários na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da retomada do desenvolvimento. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, considera que um dos temas urgentes é a renegociação das dívidas dos estados. De acordo com ele, o regime fiscal estabelecido em 2020 para negociar as dívidas tira todos os anos 10 bilhões de reais do cofre do Rio. Castro sugeriu reduzir o valor e aumentar a quantidade das prestações. A lei federal mudou, tirou 10 bi do nosso orçamento, por ano 4 bi ano passado e vai ser mais de 10 bi esse ano. Então, o próprio credor, já que foi uma lei federal, ele vai ter que rever como é que a gente muda prazo de pagamento, talvez uma mudança nas parcelas, ver como é que faz isso, vai ter que ter um estudo muito técnico e agora a gente vai ter que voltar à mesa, não negociar. Não se vai ter ou não regime, isso está posto, mas renegociar essas bases. Mas o ministro Alexandre Padilha disse que o governo federal ainda não tem planos para flexibilizar o pagamento das dívidas dos estados. Nem existe a discussão ainda, né? Vamos construir uma agenda conjunta com governadores e prefeitos, preparando a primeira reunião para o dia 27, vai ser uma reunião muito positiva para restabelecer as relações federativas no nosso país, e sempre aquele esforço da combinação entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal, é isso que pode garantir a retomada do crescimento de forma sustentável no país. Na noite dessa segunda-feira, Lula se reuniu com representantes de todos os estados e do Distrito Federal para discutir ações para evitar atos golpistas como os que ocorreram domingo. O encontro para que os governadores estaduais apresentem suas prioridades ao presidente já estava marcado desde o fim do ano passado e será no dia 27 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Índice Nacional da Construção Civil, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, fechou 2022 com alta de 10,9%. A taxa é a segunda maior desde 2014. Em dezembro, o índice registrou variação de 0,08%, mantendo a tendência de desaceleração. Augusto Oliveira, gerente do SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, explicou que a alta do índice ainda tem relação com o impacto da pandemia de Covid-19. Estas taxas, a partir de 2020, uma conjuntura típica, com origem na pandemia da Covid-19, tiveram seus valores muito superiores, iniciando com 10,16 em 2019 e apresentando uma alta substancial em 2021, chegando a uma taxa de 18,65%, a maior da série histórica. E ao final de 2022, esta taxa retorna a níveis mais próximos de 2020, apresentando 10,90% de variação. O custo nacional da construção por metro quadrado aumentou no último mês cerca de R$ 1,30 em relação a novembro, passando para R$ 1.679. Desses, cerca de R$ 1.000 são relativos aos materiais e o restante à mão de obra. O resultado acumulado no ano de 2022 registrou alta de 10,02% para os materiais e de 12,18% para a mão de obra. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O corpo de Roberto Dinamite foi sepultado no começo da tarde desta terça-feira no cemitério Nossa Senhora do Belém, em Duque de Caxias, município na Baixada Fluminense. Além dos familiares e amigos, o enterro teve também a presença de centenas de fãs e torcedores, a maioria do Vasco, mas também foi possível ver gente com camisas de rivais, como Flamengo e Botafogo. O público começou a ocupar as redondezas do cemitério, o mesmo onde os pais de Dinamite foram sepultados, ainda pela manhã, enquanto o ex-craque do Vasco e da seleção brasileira seguia sendo velado em São Januário. Foi realizada também uma missa no estádio do clube, que teve a presença de familiares. Pouco depois, o caixão com o corpo de Dinamite foi levado em caminhão dos bombeiros até Duque de Caxias, a cidade natal dele. Ao chegar ao cemitério por volta de 1h15 da tarde, foi recebido com muita festa, cânticos e fogos de artifício. Após mais uma breve cerimônia, que teve a presença de Edmundo, Dinamite foi enterrado por volta das 2h30 da tarde, sob lágrimas dos parentes e gritos da torcida vascaína. A emoção foi grande.
Roberto Dinamite morreu no domingo, aos 68 anos, vítima de um câncer no cólon. Ele é o maior artilheiro da história do Vasco, com 708 gols, e também do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Igor Santos. Logo que o ano começa, a lista de material escolar entra para o rol de preocupação de muitos pais e mães com filhos em idade escolar. Um levantamento feito pelo Procon Carioca na internet com os principais itens da lista mostra que pode existir uma variação de até 300% na comparação de um mesmo produto. Com isso, uma régua de 30 centímetros pode custar R$ 3,84 em uma loja virtual e R$ 15,49 em outra. O caderno de cartografia de capa dura, de 90 folhas, por exemplo, foi encontrado por R$ 9,50 em uma loja virtual e por R$ 26,30 em outra. Nesse caso, uma variação de quase 180%. Um outro item muito pedido, a tesoura sem ponta, pode custar até 58% a mais de uma loja para outra. Os fiscais do Procon Carioca encontraram preços que variam de R$ 5 a R$ 8,99. De acordo com o diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa, é importante que os responsáveis realizem pesquisas antes da compra. Façam muito a pesquisa de preço, buscando sempre sites confiáveis e sempre verificar o prazo de entrega, o custo do frete, para evitar qualquer tipo de surpresa. Em pesquisas recentes, encontramos variações de até 300% nesses materiais. Quando as compras são realizadas em estabelecimentos físicos, a gente busca e recomenda que, além da pesquisa de preço, os pais, quando possível, optem por uma compra em conjunto. O economista do IBMEC, Gilberto Braga, também avalia que as compras coletivas podem ser uma boa alternativa. No ano em que a inflação é muito alta, os preços finais dos produtos variam bastante e o consumidor deve ficar atento e pesquisar. A dica pode ser concentrar as compras num único local onde você consegue uma condição de pagamento e um desconto maior, ou mesmo formar grupos de compras utilizando as redes sociais para fazer uma compra coletiva com os outros pais que frequentam os filhos na mesma escola. O levantamento foi feito em 5 lojas online. A pesquisa completa do Procon Carioca, com a comparação de preços dos principais produtos, pode ser conferida no link prefeitura.rio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.